Olá, sou o Cláudio Jair Prunzel do curso de Teologia da UBRA. Estamos anunciando para você, caro amigo, cara amiga, um curso de extensão. A Bíblia ensina a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Este curso ele está organizado em temas. Queremos explorar passagens bíblicas que contemplam os 7 temas que seguem, que estão descritos nesta página. Será que Deus escuta nossas orações? É o tema do primeiro tema. Em meio à maldade, a oração nos leva a Deus. O próximo tema. A oração como solução à nossa culpa, tema número 3. A doença nos leva a orar, é o tema número 4. A oração compartilhada, o 5. A oração completa, o tema 6. E finalizamos com o tema 7, a oração como louvor e adoração a Deus. Neste tema número 1, será que Deus escuta nossas orações? Vamos descobrir que a oração ela começa com a promessa e a misericórdia de Deus para conosco. A oração não começa com um esforço humano para importunar Deus até que Ele nos ouça. Vamos ver que a oração foi criada para nos ajudar a transcender nossos problemas, nossas dificuldades e nossas vontades, concentrando-nos em Deus e em Sua vontade. A oração não é uma forma de manipular Deus para que Ele responda a todas as nossas perguntas ou resolva nossos problemas da maneira que queremos que sejam resolvidas. É por isso que o foco está na palavra de Deus, que nos ensina a orar, e na importância das dádivas de Deus em nossa vida. Nós vamos explorar os seguintes textos para responder então a essa pergunta: será que Deus escuta nossas orações? Vamos trabalhar com o Salmo número 13, o Salmo 77, o Salmo 10, o Salmo 22, o Salmo 44 e o Salmo 28. O segundo tema, ele trata da maldade. Em meio à maldade, a oração nos leva a Deus. A oração é uma maneira adequada de enfrentar o problema do mal no mundo. Neste tema, consideraremos orações que podemos fazer em resposta ao mal quando ele afeta a nossa vida. Podemos orar para que Deus castigue aqueles que praticam o mal. Podemos orar para que Deus nos abençoe quando evitarmos o mal e tentarmos fazer o bem. Podemos orar por aqueles que praticam o mal. Vamos estudar as orações da Bíblia em que alguém sofreu as consequências das más ações de outra pessoa. Com essas orações, aprenderemos 2 lições importantes. Primeiro, podemos pedir a Deus para lidar com o mal, até mesmo para punir as pessoas más. No entanto, é errado esperarmos que Deus faça com que o resultado seja um em que possamos ver que o bem triunfa inequivocadamente sobre o mal. Em segundo lugar, nossas orações podem ser proativas. Elas podem pedir a Deus bênçãos e que o bem resulte do que fizermos. Nós vamos explorar os seguintes textos. Nós vamos olhar o Salmo 137, a história de Jeremias, a lição que aprendemos de Abacuque, Neemias. Vamos descobrir como a igreja em Atos precisou apelar à oração em meio à perseguição. O texto de Números, o Salmo número 3, o Salmo número 4, o Salmo número 5, o Salmo número 7, o Salmo número 10, o 11, o 12, o 14, o 17, o Salmo 30, o 31, o 35 e o 43. Esta é a parte mais longa do nosso curso. E seguimos. O terceiro tema, ele reflete sobre a oração como solução à nossa culpa. A Bíblia nos oferece uma solução real para o problema da culpa. Em vez de tentar lidar com a culpa, podemos orar e descobrir como a palavra de Deus nos ensina a orar. Muitas orações na Bíblia se concentram na solução de reconhecer nossa culpa e admitir que estamos errados. Para muitas pessoas, essa é a maneira mais fácil de lidar com a culpa. Os mecanismos que temos para lidar com a culpa são maneiras de tentar evitar
o constrangimento e os sentimentos desconfortáveis que vêm com a admissão de que fizemos algo que é moral ou eticamente errado. Queremos escapar da sensação de termos prejudicado alguém. Embora nossas formas de lidar com a culpa possam parecer uma fuga, elas podem causar mais complicações em nossa vida. A solução da Bíblia, embora incômoda, resolve o problema da culpa. Ao examinarmos então orações que foram feitas por pessoas que admitiram seus erros e reconheceram sua culpa, descobriremos 3 verdades importantes. Primeiro, as orações de confissão não devem ser feitas como uma maneira fácil de nos livrarmos de nossa culpa, nem como uma forma de escapar das consequências negativas do pecado. As orações de confissão são feitas porque confiamos na promessa de perdão de Deus. Em segundo lugar, as verdadeiras orações de confissão também são orações de arrependimento, ou seja, a verdadeira confissão não é apenas admitirmos que pecamos, mas também que estamos dispostos a mudar nossa atitude e nossas ações. Em terceiro lugar, as orações de confissão da Bíblia reconhecem que, por causa do nosso pecado, não merecemos estar diante de Deus e pedir seu perdão. As orações de confissão não podem exigir perdão por causa de quem somos ou do que fizemos. Mas com as orações de perdão, podemos ter a certeza de que Deus perdoará por causa de quem Ele é. Nós vamos explorar os seguintes textos: Salmo número 32, Salmo 130, a leitura de Esdras, de Daniel, de Neemias e o Salmo número 15. Eu destaco que o Salmo número 15 está disponível para você assistir, antes do lançamento do curso. Ele está disponível no YouTube, nessa playlist onde você está assistindo este vídeo aqui. No final, você poderá ver na descrição do vídeo aonde encontrar a lição do Salmo 15 como uma oração como solução à nossa culpa. O quarto tema, a doença nos leva a orar. O que as orações da Bíblia nos ensinam sobre como lidar com a saúde debilitada? Podemos encontrar nas orações das Escrituras uma maneira de alcançar um equilíbrio adequado entre as necessidades físicas e espirituais em tempos de doença? Podemos encontrar esse equilíbrio quando aprendemos 2 lições importantes que as orações que examinaremos nos ensinam. Primeiro, a confiança em Deus leva a orações que são capazes de levar todas as nossas preocupações, dores, frustrações e inquietações abertamente a Deus. Nosso Deus é maior do que tudo nesta vida. Ele sobreviverá à nossa vida e ao nosso mundo. Quando a saúde está debilitada ou enfraquecida, podemos louvar a Deus porque sabemos que Ele terá compaixão de nós, independentemente do resultado da nossa doença. Nós vamos trabalhar com os seguintes textos para contemplarmos o tema número 4. Ezequias, o espinho na carne de Paulo, o Salmo 88, o Salmo 112, a tribulação que se passou com Jesus na véspera da sua morte, Romanos 6, Salmo 38, Salmo 39 e o Salmo 41. Vamos para o quinto tema, a oração compartilhada. A Bíblia reconhece os benefícios do casamento e o apresenta como uma norma para a maioria dos adultos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam do casamento como uma dádiva de Deus para o benefício dos seres humanos. Com todo esse apoio ao casamento e reconhecimento de seus benefícios, surpreendentemente, poucas orações da Bíblia falam sobre o casamento. Além disso, poucas são sobre as bênçãos do casamento e da família. Ao examinarmos essas orações, descobriremos algo mais sobre a oração. Deus não é apenas a origem da oração, mas Ele também nos apoia para que possamos orar. Nas orações que examinaremos neste capítulo, veremos como Deus usa o cônjuge e a família como parte deste apoio. Nós vamos olhar para as orações de Ana, o Salmo 128 e o Salmo 133. O sexto tema, a oração completa, ou se você quiser, a oração modelo. As orações da Bíblia nos ensinarão como construir nossas orações. Vamos responder a pergunta: como devemos orar? O que devo colocar em primeiro lugar? Sabemos que devemos iniciar uma oração com alguma referência a Deus e encerrá-la com um amém. Entretanto,
Muitos cristãos acham que não sabem muito bem como organizar os pensamentos e pedidos que desejam incluir em suas orações. Muitas vezes eles relutam em conduzir outras pessoas em oração. Afinal de contas, suas orações não soam como as orações bem organizadas, por exemplo, durante um culto. Ao examinarmos as orações da Bíblia, podemos aprender sobre os padrões usados nas orações bíblicas e como compor nossas próprias orações. Nós vamos explorar os modelos de oração que Jesus nos deu em Mateus 6, em Lucas 11, que é o Pai Nosso. Nós vamos olhar para Provérbios 30, para o livro de Esdras, para a oração de Jesus em João 17, para o Salmo número 18, para o Salmo número 25, para o Salmo 26, para o 42, para as leituras de Efésios 1 e Efésios 6 e para Colossenses. O último tema que nós vamos explorar em nosso curso é a oração como louvor a Deus. As orações de louvor na Bíblia se dividem em dois tipos que são amplos. Um deles é o louvor a Deus, que incentiva os outros a também louvá-lo. O outro tipo é o louvor que glorifica os atributos ou ações de Deus. Há muitas orações contêm esses dois tipos. Ao examinarmos os dois tipos de louvor, aprenderemos duas lições importantes. Primeiro, podemos e devemos louvar a Deus pelas muitas coisas que Ele é e faz. No entanto, a maior motivação para nosso louvor a Deus vem do seu amor e compaixão por nós em seu Filho Jesus Cristo. Como todo o nosso relacionamento com Deus está fundamentado em Cristo, nossos louvores sempre se baseiam em sua obra por nós. Nós vamos explorar as passagens do Salmo 150, Salmo 148, o 19, o 111, Apocalipse 5, Apocalipse 15 e Daniel 2, como parte deste nosso curso. É importante observarmos que, e você pode ver isso já no modelo que a gente disponibilizou, que é a leitura do Salmo 15, que as passagens bíblicas que serão de base para que nós aprendamos a fazer as orações, elas partem então do texto que vamos orar. O texto bíblico é a oração em si. Faremos uma análise do texto, né, em termos de deixar a própria Bíblia dizer o que se entende com aquele texto. Não é a posição minha, de alguém outro, mas é a posição da própria Bíblia sobre as passagens estudadas. E concluímos cada análise com o que a Bíblia nos ensina sobre a oração naquela passagem específica. Então, dessa forma, nós teremos um curso que valoriza o texto bíblico, que é a razão principal de um bom teólogo, né? Teólogo mesmo profissional, uma pessoa que não faz da teologia o seu ganha-pão, né? Por exemplo, uma pessoa cristã, leiga, né, que trabalha numa empresa e que quer orar pelo seu patrão, pelos seus colegas de trabalho ou em outra situação. Então, assim nós vamos agir, tá? Eu quero compartilhar que esse curso ainda não está disponível, né, ao longo do semestre, né, em 2024, nós queremos colocar à disposição. Você irá acessar o link dos cursos de extensão da Universidade Luterana do Brasil e poderá então buscar esse curso quando disponível. Nós iremos divulgar, eu espero que em março ou no mais tardar em abril ele esteja disponível para que você possa olhar com precisão as passagens bíblicas que nos ajudam a entender a oração como uma expressão da nossa identidade cristã. Eu quero destacar também que nós já temos disponível o Salmo número 15, está nesse endereço do YouTube. Você já pode, então, assistir o vídeo, Salmo 15. Eu vou colocar esse link no final, na descrição deste vídeo, também no YouTube, para que você possa, então, já ter uma pequena ideia do que virá pela frente. Enquanto o curso não está disponível, nós temos uma oferta de outros cursos de extensão. Um deles é sobre a vida de Martinho Lutero, né? Outro é Lutero confessa sua fé, estudos nos artigos de Smalcald. E o terceiro, o testemunho teológico de Martinho Lutero, comentário de João 14 a 16. Eu espero que você possa se beneficiar de um estudo mais aprofundado das Escrituras.
através desse curso no futuro próximo, e que ele seja uma bênção, né, no conhecimento das Escrituras e também na aplicabilidade da palavra de Deus para a tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. Desejo a toda a bênção de Deus e que a nossa vida seja uma grande vida de oração, que é o propósito deste curso. Senhor, ensina-nos a orar.